Olá, saudações filosóficas. A gente está numa cidade chamada Hammamet, na Tunísia, que é um balneário muito visitado por turistas de várias regiões da Europa, aqui da própria África. E a gente está num lugar que é uma espécie de Disneylândia local. Mas, na verdade, ao invés de Mickey e Pateta, o que nós temos aqui são ícones da cultura cartaginesa, exatamente a cultura dos fenícios, que chegaram nessa região no século XII, o primeiro assentamento fenício aqui na região da Tunísia, obviamente na época não era Tunísia, né? Mas aqui nessa região é do século XII. Cartago foi fundada no século IX, e esse local, ao invés de Disneylândia, chamado Cartagoland, ela é um local, um parque de diversões que tem várias menções a essa história, como a gente consegue ver aqui atrás de mim, por exemplo, com os elefantes de Aníbal, que daqui a pouco eu volto a essa história. Tem também coisas que não têm a ver, até onde eu sei, com Cartago, como King Kong. Mas tem também a divindade mais conhecida, está aqui, ó, esse símbolo, que é a deusa Tanit, a deusa uma das deusas principais, junto com Baal Ramon, os deuses, uma mulher e um homem, típicos daquela sociedade fenícia, especificamente os cartagineses. Os cartagineses eles vão florescer, especialmente após a queda da sua cidade natal, a cidade de Tiro, localizada no atual Líbano, que caiu para os persas e acabou que Cartago, ou Cartago, as duas pronúncias são válidas, acabou se tornando a cidade-estado muito poderosa. E essa cidade-estado poderosa, tão importante na história do Mediterrâneo, mas também na mitologia que aparece na obra Eneida de Virgílio, essa cidade, ou melhor, esse povo cartaginês, dominou o Mediterrâneo ocidental. Primeiro entrou em guerra com os gregos no século IV, depois no século III começou a entrar em conflito com aqueles que viriam a dominar o Mediterrâneo, os romanos, em 3 guerras púnicas, as chamadas guerras púnicas, que foram do século III ao século II, mais ou menos 100 anos, em 3 momentos diferentes. Os romanos e os fenícios, púnico tem a ver com o nome que os romanos davam aos fenícios. Então essas 3 guerras foram determinantes no domínio de Roma sobre o Mediterrâneo. Roma acaba, como eu contei, inclusive no vídeo lá nas ruínas de Cartago, Roma acaba destruindo completamente a cidade de Cartago no ano de 146 a.C. Na Segunda Guerra Púnica, ali localizada na segunda metade do século III, um grande general cartaginês chamado Aníbal foi um personagem muito importante. A gente vê aqui uma representação nesse parque de diversões da história de Aníbal, ou Hannibal, né? Também o termo em inglês é Hannibal, porque Aníbal, para vingar o seu pai, Amílcar Barca, ele invade a Itália, episódio muito conhecido da história militar. Ele invade a Península Itálica pelos Alpes, levando cerca de 36 elefantes. É exatamente essa montagem aqui faz menção a isso. Ele é uma espécie de herói local. Realmente, desafiar o Império Romano é algo que faz com que alguém mereça o título de herói. Bem verdade que ele acaba sendo derrotado, mas não na Itália, porque Aníbal, ao contrário, é vitorioso na Itália, porque ele consegue, em 2 grandes batalhas, Batalha do Lago Trasímeno e Batalha de Canas. Canas é uma localidade próxima ali à Puglia, e Aníbal é vencedor nessas 2 batalhas e permanece durante 16 anos na Península Itálica sem que os romanos consigam expulsá-lo. A vitória romana só virá quando Cipião africano vem para essa região aqui da atual Tunísia, e Aníbal tem que abandonar a Península Itálica para vir aqui ajudar a defender a região, e acaba sendo derrotado em 202 a.C., na Batalha de Zama. Então esse parque de diversões aqui é uma curiosa forma de homenagear, de citar, de fazer referência
a essa história tão importante e que aqui, repito, na Tunísia, de fato é muito marcante. Além de Ulisses, já que a gente está numa Odisseia, além de Ulisses, Aníbal é um herói local.